Fala, humanos! Como estão todos? Olha só, meus queridos, a gente vai estudar hoje aqui as implicações da primeira lei de Mendel, tá bom? Então a gente vai ver os conceitos e as probabilidades, tá? É super fácil, é só você prestar um pouquinho de atenção que vai dar tudo certo. Olha só, o que a gente tem que lembrar que Mendel ele estudou características, né? Várias características das ervilhas, e aí ele chegou numa conclusão final. Cada uma dessas características, né, é determinada por dois fatores que se separam na formação dos gametas, tá bom? Então cada característica, por exemplo, a cor da ervilha, a altura, tudo isso aí era determinada por dois fatores. Da onde vieram esses dois fatores? Tá? Um vieram do pai e outro da mãe. No caso a ervilha é planta, né? Então não tem o pai e a mãe, né? Enfim, mas vieram dos dois genitores, né? No caso aqui vamos falar pai e mãe, tá bom? Cada fator um veio do pai e outro da mãe. Só que quando a pessoinha tem esses dois fatores, vamos falar de cor de olhos, quando ela tem esses dois fatores, quando vai ter o seu próprio filho, esses dois fatores vão se separar. Então um fator vai para um gameta e outro fator vai para um outro gameta. Tá bom? A gente vai entender isso aqui mais pra frente. Eu fiz um desenho sobre isso. Mendel falou fator, mas a gente entende como genes, tá bom? Hoje, por causa da genética, né, em homenagem inclusive a Mendel, que era um religioso, esses genes, a gente chama esses fatores de genes, tá bom? Mendel percebeu que um fator se apresentava mais vezes do que o outro, ele acontecia muito mais vezes do que o outro. Aí ele chamou esse fator de dominante, o que acontece mais vezes, né, geralmente. Enquanto o fator mais difícil de ocorrer, ele chamou de recessivo. Quando vai representar isso, a gente representa o dominante com uma letra maiúscula e o recessivo com uma letra minúscula, tá bom? Vamos aqui o exemplo, a cor de olhos. A gente vai representar o gene com a letra A, tá bom? A gente percebe que temos muito, na população brasileira, tem muito mais pessoas com olhos castanhos, e isso nós já podemos falar que é uma característica dominante, né? Então, esse gene seria... esse fator, né, esse gene seria maiúsculo porque é dominante. E olhos verdes, o gene azinho, né, porque ele é recessivo. Então vamos lá, vamos para o exercício logo. Vamos dizer que uma mulher possua olhos castanhos e seja heterozigota. O que quer dizer heterozigoto? Quer dizer que essa mulher recebeu do pai e da mãe dela, ó, recebeu um azão e um azinho. Tá? Hétero quer dizer diferente, então quer dizer que para essa característica ela tem dois genes diferentes, tem um dominante e um recessivo. Isso é obrigatório, tá? Se falou que é heterozigoto, então quer dizer que um vai ser dominante e o outro recessivo, tá? Então recebeu um do pai e esse da mãe, tá? Pode ser o contrário, pode receber esse da mãe e esse do pai, não tem problema, tá? Agora essa mulher se casou com um homem de olhos verdes, tá? Lembra que eu falei que características recessivas, elas precisam dos dois, né, para acontecer. A gente estudou isso já nos textos, né? E aí, olha só, existe alguma chance de nascer filho com olhos iguais ao dos pais, olhos verdes? Vamos ver agora. Olha só, eu coloquei o problema aqui, tá? Se caso você quiser dar um pause e ver o vídeo. Então, como é que a mulher é? Ó? Olha o genótipo da mulher aqui, ó. Ela é azão-azinho, tá bom? Então, esse azão vai para um óvulo dela. E o outro azinho vai para um outro óvulo. Lembra? Ó, esses dois fatores eles se separam na formação dos gametas. Ó. Quando vai fazer o gameta, esse fator veio para cá e esse fator veio para cá. Então, esse óvulo aqui leva a informação genética para olhos claros. E esse óvulo aqui leva a informação genética para olhos castanhos. Agora no homem, o caso do homem é o seguinte, ele tem olhos verdes, ó, então ele é azinho. Esse azinho vai para um espermatozoide e esse outro azinho vai para um outro espermatozoide. Tá percebendo aqui, ó, que os gametas, eles não são azão, nem azinho, né? Ele só tem uma característica. Ó. Então olha só, a gente faz aqui um jogo da velha, ó, e coloca aqui, ó, nesse caso aqui eu coloquei a mulher aqui em cima, ó, esse aqui representa esse óvulo aqui, ó. Tá, ó, tá aqui, ó, azão. E esse outro óvulo aqui, ó, está aqui. Então, olha só, os espermatozoides, ó, esse aqui eu coloquei aqui e esse aqui eu coloquei aqui. Então, se esse espermatozoide
tá? Ele fecundar esse óvulo, vai ser aqui, ó. Esse espermatozoide fecundou esse óvulo, ó. Azão, azinho, tá bom? Quando dá um azão, já é característica dominante, então essa criança aqui já vai ter olhos castanhos, mesmo que tenha um azinho, tá? Para ser igual ao pai, tem que ser azinho, azinho, tá? A mãe é azão, azinho, então ela é mulher olhos castanhos. Agora, olha só, se for esse espermatozoide com esse óvulo aqui, ó, esse com esse, vai dar o quê? Azinho, azinho, ó. Já apareceu uma chance aqui do filho nascer com olhos iguais ao dos pais. Tá bom? Isso aqui é igual jogar uma moeda, é uma probabilidade, tá bom? Não quer dizer que são 4 filhos diferentes, quer dizer que na gravidez que a mulher ter, ela pode ter essas configurações. Agora, se for esse azão com esse azinho, dá o quê? Azão, azinho, igual aqui de cima, né? Ó. Esse azão com esse azinho, azão, azinho. E agora, se for esse azinho aqui, ó, esse óvulo aqui, com esse espermatozoide, dá o que aqui, ó? Azinho, azinho. Beleza? Então, percebe aqui, ó, que aqui eu tenho 4 chances, né? Se cada uma dessas, se tudo isso aqui é 100% de chance, né? E eu dividir 100 por 4 casinhas, vai dar 25%. Então aqui é 25%, aqui é 25% de chance, aqui é 25% de chance e aqui são outros 25% de chance. Agora, olha só, tem dois iguais aqui, ó. Nesse caso, olhos castanhos, né? 25 mais 25 dá quantos por cento? 50%. Não é? Então eu tenho 50% de chance de dar uma criança com olhos castanhos, né? Porque tem um dominante aqui. E 50% de chance de dar uma criança com olhos iguais ao do seu pai. Então olha só o resultado. Azão, azinho deu 50%, azinho, azinho 50%. Azão, azinho ou azão, azão é olho castanho. Tá? Lembra que se tiver apenas um dominante já é o suficiente para dar essa característica. Agora azinho, azinho, olhos verdes. Ó. Beleza? Então olha só relembrando aqui, ó. Quando falar de homozigoto dominante, é azão, azão. Quando falar de homozigoto recessivo, azinho, azinho. Pode ser outra letra, tá? Pode ser Bzão, Bzão, Czão, Czão, Dzão, Dzão e assim até o Z. Pode ser homozigoto recessivo, no caso, ó, o homozigoto é igual, homo é igual. Então, se é homo, igual, só que é recessivo, então é azinho, azinho. Aqui é dominante, ó. E pode ser heterozigoto, azão, azinho. Tá bom? Nesse quadrinho aqui, cada quadrinho corresponde a 25% de chance. Tudo bem? E os gametas, cada um desses aqui, ó, desses genes, eles vão se separar quando vai formar o gameta. Por exemplo, se fosse esse azão aqui, seria azão aqui e um azão aqui. Esse vai se somar com esse? Nunca, tá? É apenas esse com esse ou esse com esse, tá bom? Meus queridos, por hoje é só. Espero que vocês tenham aí já dado uma absorvida nesse conteúdo e até mais.